Olá pessoal do Auxiliar Veterinário, a aula que eu preparei hoje para vocês é sobre pacientes especiais. São 2 vídeos, vamos dar início à parte 1 e em seguida vocês assistam o vídeo da parte 2. Quem são esses pacientes especiais que nós vamos conversar hoje? São cães e gatos, lógico, mas que em algumas fases da sua vida eles têm características e necessidades especiais e por isso precisam de cuidados especiais. Tem a sua vida intrauterina, quando ele está dentro do útero da mãe. E aí os cuidados que a gente tem com a mãe refletem nos cuidados do feto também. Quando nascem, são neonatos. Vão se desenvolvendo, se tornam filhotes, que vão crescendo, se tornam adultos. E depois já entram na sua fase senil, né? Passam a ser pacientes idosos e chega até o fim da sua vida. Bom, quem a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre os neonatos, sobre os filhotes e sobre os pacientes idosos. A gente considera um cão neonato do primeiro dia de vida até 14 dias. Os gatos são mais precoces, então do primeiro dia até 10 dias de vida eles são neonatos. Quais são as características dos animais nesse período, logo nesses primeiros dias de vida? Eles nascem de olhos fechados, ouvido fechado, têm as extremidades rosinhas, passam 90% do tempo dormindo. Esse soninho eles têm tremores, espasmos musculares, já tem os sentidos funcionais, né? Já tem o tato, o olfato e o paladar. Com isso, garantem que eles tenham acesso ao calor e à alimentação. Eles acordam para mamar a cada 1 ou 2 horas e aí voltam a dormir. Então, aqui algumas imagens, ó, de um neonato com olhinho fechado, ouvidinho fechado, extremidades rosinhas. Eles têm também nessa fase alguns reflexos, já nascem com eles, que é importante para a gente saber se está tudo bem com eles. Então é importante a gente conhecer os reflexos para avaliar esse neonato. O primeiro é o termotropismo positivo. Eles sentem atração pelo calor. Com isso garantem que eles fiquem sempre aquecidos, porque eles nascem com o centro termorregulador, que controla a temperatura corporal, que fica lá no cérebro, ele ainda não é maduro. Então, eles têm dificuldade de se manterem aquecidos, precisam de uma fonte de calor externa. E o fato deles terem esse reflexo de serem atraídos, eles ficam perto da mãe, perto da ninhada e assim se mantém aquecido. Esse reflexo dura 4 dias. Depois tem o reflexo de estimulação com o focinho. Ele vai empurrando com o focinho tudo que aparece na frente dele. Com isso, também garante que ele tem acesso a um mamilo a qual ele possa mamar. Dura mais ou menos 15 dias esse reflexo. O reflexo de sucção. O reflexo de sucção é quando encosta no lábio dele qualquer coisa que lembra um mamilo, ele vai sugar. Então, às vezes ele suga a cabeça do outro filhote, a patinha, um dedo, se a gente colocar lá na boquinha dele. Então, ele suga. E esse reflexo começa lá no útero, com 50 dias de gestação, e dura mais ou menos 21 dias, tá? E esse reflexo é super importante, porque se ele consegue sugar, ele vai conseguir se alimentar. E tem o reflexo anogenital, que esse reflexo, na verdade, é a lambedura da mãe na região genital, fazendo com que estimule esses animais a defecar e a urinar. Por isso que, às vezes, a caminha deles é uma caminha mais limpa nos primeiros dias, porque ela lambe e assim eles urinam e defecam. Acontecimentos dessa fase. É nessa fase que ocorre a queda do cordão umbilical, mais ou menos com 3 dias de vida, aquele resquício do cordão. Acontece a abertura dos ouvidos, mais ou menos com 14 dias, 17 dias. Abertura dos olhinhos, de 10 a 15 dias. Então, vai acontecendo, né? Eles vão se desenvolvendo. Então, aqui uma imagem, né? Quando abre os olhinhos, o olho é meio azulado, porque a córnea, a camada transparente do olho, ela é meio azulada, mas depois ela vai ficando transparente. E os felinos ainda têm uma particularidade. Além da córnea azulada, a íris deles também é de cor azul. Depois vem a cor do olho que vai ficar para a vida toda. Tem alguns problemas relacionados a essa fase. O primeiro deles é a hipóxia, é a queda de oxigênio circulante no sangue. Eles já têm uma capacidade de ventilação reduzida, porque eles são pequenininhos, a anatomia deles, né, o pulmão já é pequenininho. Então, se eles aspirarem algum líquido do parto, aspirarem leite ou tiver algum probleminha, já pode comprometer, né, essa troca gasosa e aí eles fazem a hipóxia. Outro problema é a hipotermia. Como eu já falei, eles não conseguem controlar sua temperatura corporal, precisam de uma fonte de calor. E quando eles se afastam da mãe ou da ninhada, eles podem fazer a hipotermia. E
hipoglicemia. A hipoglicemia é a queda de glicose do sangue. Então, se eles por algum motivo deixam de mamar a cada 1 ou 2 horas, acaba diminuindo a glicose circulante, causando a hipoglicemia. Às vezes acontece junto, eles se afastam da ninhada, acabam perdendo a temperatura corporal, acaba baixando, faz a hipotermia, e aí eles ficam mais lentos, mais sonolentos, deixam de mamar. Deixam de mamar, faz o quê? A hipoglicemia. Ou então, deixa de mamar, acaba também ficando mais molinho, mais sonolento, com isso pode se afastar da ninhada, ou então a ninhada, né, se mexe, ele fica lá quietinho, e aí pode fazer a hipotermia. Então, geralmente acontece junto. Tem também as alterações congênitas ou hereditárias, que são as malformações que a gente vê logo após o parto. Imunodeficiências também é um problema, o sistema imune deles ainda não está apto, né, a lutar contra as principais doenças. A malnutrição também pode ser um problema, por conta principalmente de ninhada muito numerosa, que tem competição para mamar. Pode ocorrer também falhas no comportamento materno, então a mãe deitar em cima e acabar matando o filhote, fazer canibalismo, não ter leite, né, rejeitar a ninhada. Então, são alguns problemas também que pode acontecer. E as infecções mais comuns nessa fase são as umbilicais, as pneumonias por aspiração, como eu falei, e abscessos, tá? São os principais probleminhas dessa fase. Então, aqui, ó, malformação, essa aqui chama fenda palatina. Aqui é o palato, né, que é a região do céu da boca, e aí tem uma fenda que comunica a cavidade nasal com a cavidade oral. Com isso, ele pode aspirar o leite e fazer a pneumonia. Esse aqui, ó, além de ter a fissura palatina, ele tem também o lábio dividido, que é o lábio leporino. Então, também é uma malformação. Aqui o feto anasarca, que é um feto que morre no útero, ele fica bem edemaciado, e aí ele pode até atrapalhar no parto, porque ele fica preso no canal do parto e depois os outros fetos não conseguem nascer. Uma malformação, né, que já vai nascer morto. Tem algumas malformações que são incompatíveis com a vida, outras precisam de correção logo quando nascem, né, porque senão vai ter problema sério depois. Bom, o aleitamento. Como é que é o aleitamento? A absorção do colostro, né, se dá até 72 horas após o parto. Combinando com isso, a produção do colostro da gata é de 24 a 72 horas pós-parto e da cadela 48 a 72 horas também pós-parto. E por que eles têm que mamar até 72 horas após o nascimento? Porque só nessa fase o intestino dele está permeável para absorver de forma intacta as imunoglobulinas, que são as células da defesa, que vai ser importante, né, para o sistema imune desses animais. Depois disso, o intestino já se modifica e já não absorve intactamente essas imunoglobulinas, eles passam a digerir. Então, é importante que eles mamem até 72 horas. Se houver algum problema com a mãe, ausência de leite, morte da mãe, ninhada muito numerosa, mastite, qualquer problema que não consegue amamentar, a gente tem que tomar atitudes rápidas. Utilizar uma ama de leite, principalmente da mesma espécie, ou então colostro congelado, que não é muito acessível, ou um sucedâneo, do colostro ou sucedâneo do leite, que são substitutos, né, na verdade. Então, aqui algumas imagens de substitutos do leite comercial. Existem também receitas caseiras, mas eu prefiro as receitas, as fórmulas comerciais, porque a gente consegue chegar mais perto da necessidade nutricional deles dessa fase. Como é que faz então o aleitamento? A capacidade gástrica deles quando nascem é de 50 ml por quilo de peso vivo. Mas cães e gatos não nascem com 1 quilo, então tem que fazer proporcional. Então, mais ou menos 5 ml a cada 100 gramas de peso vivo por dia. E aí você vai aumentando 1 ou 2 ml por dia, né? E a gente vai usando também o bom senso. Alimentou, eles ficaram satisfeitos, pararam de chorar, dormiram por um tempo. Significa que está dando uma quantidade boa, né? Se estão chorando, dá mais um pouquinho, tá? Mas sempre com cautela por conta da capacidade gástrica. Como é que a gente vai administrar? Várias refeições, vocês viram que no primeiro dia, né, tem que acabar amamentando a cada 1 ou 2 horas. Aquecidos a 38 graus, uma posição de mamada adequada. Com uma madeirinha, se eles estiverem sugando. Se não, um seringa, aí vai dar no cantinho da boca. Se não estiver engolindo, que às vezes eles nascem sem reflexo de deglutição,
Aí tem que passar a sonda para alimentar. Aqui, então, mostrando as imagens, né? Eles mamando com a madeirinha e com a seringa. Aqui também. Aqui também. Aí, neonato de alto risco. Quem são os neonatos de alto risco, gente? Aqueles que nascem de cesariana ou de parto distóxico, aquele parto que teve problema. E quais são os problemas que a gente encontra? Eles vão ter dificuldade de respirar, eles podem ter aspirado líquido, hipotermia, não apresentar os reflexos normais do neonato e as malformações. Então, a gente considera esses pacientes de alto risco, que necessitam de cuidados especiais. Por exemplo, um animal de cesárea, a gente tem que fazer toda a função que a mãe faria. Então, limpeza e remoção das membranas fetais com compressas secas e limpas. Vamos secar e aquecer esse filhote. Às vezes eles têm dificuldade em respirar, a gente vai fazer massagem de estimulação para respirar. Nós vamos falar também sobre isso na aula de primeiros socorros, que eu vou demonstrar quando a gente voltar com as aulas práticas. Sucção das vias aéreas através do instrumento de limpar nariz de bebê, que é uma perinha, a gente encosta na narina e suga. Então, se ele aspirou líquido, a gente consegue ajudar bastante com essa perinha. Então, aqui uma imagem removendo as membranas. Fazer a ligadura também no umbigo e o corte do umbigo. Aquecer e controlar essa temperatura com colchão térmico, bolsa de água quente, lâmpada ou colocar em estufa. Se precisar fazer medicamento, né, tem que ser com cautela, uma via de administração específica, né, ter cuidado também com isso. E às vezes precisa até de intervenção cirúrgica, pelo menos no caso das malformações. Então, aqui alguns procedimentos do neonato de alto risco, né? Então, fornecer oxigênio, às vezes precisa de medicação. Tudo isso o veterinário vai avaliar a necessidade e a partir daí vai tomar esses cuidados necessários. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso quando a gente retomar com as aulas práticas. Aqui eu já disse para vocês. A alimentação tem que ser feita logo após o nascimento, então estimular para que seja de forma espontânea, mas se não for, com uma madeira ou até com a sonda. E aqui mostrando as vias de aplicações também. A gente usa muito a via subcutânea, mas se precisar de algum procedimento que precise de outra via, a gente usa, né, também, conforme a necessidade desse neonato. E a gente considera alto risco automaticamente esses que nascem da cesárea ou de parto dificultoso, ou até aquele que nasceu de um parto normal, mas tem algum problema que leva a ser, né, de alto risco. E aí ele vai necessitar de cuidados especiais e a gente tem que tomar todos esses cuidados de acordo com as suas características, né, para que a gente consiga salvar esse neonato. Bom, aqui a gente finaliza a nossa primeira parte e agora assistam em seguida o vídeo da segunda parte. Até já!